Eu era ainda criança, mas me lembro muito nitidamente da crise que, em 1954, teve como seu desfecho mais dramático o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Havia, naquela época, uma oposição absolutamente intransigente e que acusava o presidente Getúlio Vargas de ter um governo construído sobre um mar de lama. A expressão mar de lama foi colocada em voga pelo jornalista na época, Carlos Lacerda. E Getúlio Vargas era, como todos nós sabemos, como a história comprovou, um homem probo, um homem austero, um homem que não admitia nenhum tipo de amálgama entre o interesse público e o interesse privado, e que foi levado à crise e sucumbiu à crise porque ela o atingiu pessoalmente. Não porque tivesse sido lançada sobre ele nenhuma suspeita de improbidade, mas porque houve suspeitas de que um dos seus filhos estivesse entre os mandantes de um crime que vitimou o Major Vaz e feriu Carlos Lacerda. Uma increpação injusta, um mar de lama, quando dirigida ao governo Getúlio Vargas. Pois o governo da presidente Dilma Rousseff é um governo que está hoje não apenas alicerçado, mas imerso num mar de lama. Já havia aqui ou ali depoimentos, reportagens, declarações, indícios que se acumulavam de que o governo da presidente Dilma Rousseff, na sequência do presidente Lula, os dois presidentes, Lula e Dilma, haviam patrocinado politicamente a montagem de uma trama criminosa que saqueou recursos do Estado com o objetivo de, comprando apoios políticos, se perpetuar no poder. E ainda, além disso, enriquecer alguns políticos e empresários corruptos. Hoje, senhor presidente, eu presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Tinha acabado de ouvir um brilhante parecer do senador Agripino, senador da oposição, que, designado por mim na semana passada para relatar um projeto do mais alto interesse nacional, um projeto de decreto legislativo que permite a adesão do Brasil a determinadas decisões da Organização Mundial de Comércio, que visa a facilitar o ingresso do Brasil de maneira mais ampla nos fluxos do comércio internacional. O senador Agripino, dizia eu, relatava de uma maneira brilhante, célere, um projeto que será votado ainda hoje à tarde, por iniciativa da oposição. Eu ouvi o senador Agripino quando chega ao meu conhecimento a notícia da delação premiada do senador Delcídio Amaral, que já foi objeto, evidentemente, de comentários aqui nessa tribuna. O senador Bauer fez um discurso veemente, mostrando, inclusive, aos telespectadores da TV Senado, que ainda não tiveram conhecimento, a capa da revista Isto É, que traz o inteiro teor da delação premiada. E não adianta dizer que é um documento apócrifo, não. A reportagem foi elaborada a partir do exame do documento na sua autenticidade. Declarações reduzidas a termo pelo Ministério Público Federal, constante de um documento assinado pelo senador Delcídio, que rubricou cada uma das suas 7 páginas. E o que traz este depoimento, essa delação premiada?
esse documento corrobora suspeitas que há muito tempo existiam a respeito de ações da presidente Dilma Rousseff, dela pessoalmente, e não do governo, essa entidade abstrata que ela dirige, mas dela, visando a interferir nas investigações do Lava Jato, visando a negociar nomeações em órgãos, em tribunais superiores, em troca de votos favoráveis a empreiteiros presos. Revelação de que foi Lula o mandante de pagamentos feitos à família de Cerveró para comprar o seu silêncio, assim como o próprio Lula teria comprado o silêncio de Marcos Valério, notório marqueteiro preso no âmbito do processo do Mensalão. Delcídio revela que Dilma Rousseff sabia, sim, do verso e do reverso da operação de Passadena, operação ruinosa para a Petrobras. A Petrobras perdeu cerca de $1 bilhão nessa operação. Perdeu porque foi um dinheiro surrupiado dos cofres da empresa para alimentar o caixa clandestino do lulopetismo. Isso tudo já se suspeitava, mas agora está aqui preto no branco. Uma delação de alguém que foi o líder do governo nesta casa, de um influente senador do PT, homem que gozava de franco acesso ao gabinete da presidente e às salas e à casa e ao Instituto Lula, onde opera o seu antecessor. Dizem petistas, senadores, houve um discurso de uma senadora aqui nesta tarde, e está agora, neste momento, dando entrevista o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, citado por Delcídio como um dos partícipes de uma trama para nomear alguém mediante compromisso de dar uma sentença judicial no Tribunal Superior de interesse do governo. A tese de que o senador Delcídio não tem credibilidade. Ora, esse homem falava em nome da presidente Dilma aqui no plenário do Senado. Ele gozava, assim, de credibilidade junto ao governo, pois ele era o seu porta-voz no Senado Federal. E gozava de credibilidade também junto aos seus colegas da situação e da oposição, porque foi graças à confiabilidade da palavra do senador Delcídio que muitos acordos foram firmados aqui no plenário do Senado, publicamente, para possibilitar a aprovação de matérias de interesse do governo e com as quais a oposição concordava nesse ou naquele aspecto. Tinha credibilidade. E ninguém mais do que Delcídio Amaral, do que o senador Delcídio Amaral, tem interesse em que as suas declarações, as declarações constantes da sua delação, sejam declarações verazes, incontestáveis, suscetíveis de provas inequívocas. E por que teria Delcídio Amaral esse interesse? Porque a delação premiada é um instituto previsto na legislação brasileira que somente beneficia quem a faz se as suas declarações tiverem fundamento na realidade dos fatos. Uma delação premiada que contenha elementos que não resistam a uma análise criteriosa do ministro que relata o processo, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, de nada adianta ao senador Delcídio. Pelo contrário, compromete ainda mais a sua situação jurídica e política, porque a sua delação premiada teria sido baseada numa mentira e, com isso, além disso, estaria
ao fazê-la, perdendo os últimos apoios que tem na bancada do PT, no Senado Federal, portanto, complicando mais ainda a sua situação no Conselho de Ética. O fato, senhor presidente, senhores senadores, é que este governo acabou. Melhor dizendo, este governo precisa acabar. É inconcebível que a presidente Dilma Rousseff, nessas condições, possa liderar o país para o enfrentamento desta crise profunda que nós estamos vivendo. Os dados do governo mostram, meu caro presidente, uma retração do produto bruto em 3,8%. Isso significa que o Brasil está andando para trás. Isso significa cada vez mais desempregados se somando à legião de mais de 9 milhões de pais e mães de família, de jovens desempregados. Um país numa inflação que disparou e que temem continuar subindo, apesar da recessão. Um país onde as contas públicas estão descontroladas, num ritmo ascendente, a dívida pública. Um país que já é olhado com desconfiança, com descrédito, pelos investidores nacionais que não investem e internacionais que refugam os títulos da nossa dívida. Senhor presidente, ainda que a presidente Dilma tivesse ideias claras sobre o que fazer, e não as tem, ainda que a presidente Dilma tivesse uma equipe competente, entrosada, eficaz, e não a tem, a presidente Dilma não daria conta de conduzir esse barco por mais 2 anos e 8 meses, porque ela agora está vulnerada na sua condição moral. Ela já havia perdido o apoio do seu próprio partido político, que, numa resolução da sua instância nacional, formulou uma chamada proposta de medidas de emergência absolutamente doidivanas, absolutamente aloprada, que é exatamente uma declaração de guerra à política econômica que a presidente Dilma diz que vai propor ao Congresso Nacional. Senhor presidente, a presidente Dilma tem que sair. A presença dela significa agravamento da crise. E me perguntam, se ela sair, tudo vai melhorar? Não sei. Mas pelo menos existe alguma possibilidade, alguma esperança de que com o afastamento dela, que perdeu condições políticas e morais de dirigir o país, haverá pelo menos uma janela que se abre, uma luz bruxuleante no horizonte. Eu me dirijo aos meus amigos do PMDB. Será que são 7 ministérios sem orçamento, desprestigiados, num governo em crise? Será este o preço, a miserável espórtula para sustentar um governo que acabou e que só sobra na lama e que vai arrastar na lama o próprio PMDB? Uma vez que o PT já caiu fora, está agora pensando na próxima eleição, na esperança fugaz de que o presidente Lula venha salvá-lo da miséria política? Será que é um Ministério da Aviação Regional, entregue a um deputado do Estado de Minas Gerais, do PMDB, que vai garantir que haja condições políticas de governabilidade que já foram perdidas? Nós precisamos, sim, que o PMDB reflita e venha, junto com os partidos da oposição e outros partidos da base do governo, dialogar a respeito de um programa de transição, de um programa de união nacional, que seja capaz de alinhar medidas
algumas até duras, difíceis de serem implementadas, mas que são absolutamente inadiáveis. Medidas essas que a presidente Dilma não tem, repito, condições políticas de tomar. Senhor presidente, senhores senadores, fosse essa situação de um prefeito entre os mais de 6 mil municípios desse país, de uma cidade grande, uma cidade de São Paulo, ou uma cidade pequena, como Pindorama, no interior de São Paulo, fosse essa a situação, o prefeito não poderia se manter no cargo. A presidente Dilma não pode se manter no cargo. Seja pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, seja pelo impeachment, ela tem que sair. Já havia razões de sobra, do ponto de vista jurídico, para a decretação do impeachment, que foram as comprovadíssimas pedaladas que representam um atentado contra a lei orçamentária. Agora, nós temos o ex-líder do governo colocando o dedo em mais 2 feridas que constituem também hipóteses de crime de responsabilidade. O atentado contra o livre funcionamento do Poder Judiciário e a falta e o desleixo em si no resguardo da probidade da administração. Senhor senador, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, o Congresso Nacional precisa atuar. Os instrumentos estão nas nossas mãos. O Tribunal Superior Eleitoral, igualmente. Mas, sobretudo, eu penso, senhor presidente, que é preciso que haja um vigoroso sobressalto da cidadania, que esse próximo dia 13 de março seja engrossado por cidadãos e cidadãs que ainda estavam descrentes, que achavam que não valia a pena ir à rua, cidadãos que não acreditavam na força de cada um somada à força de outros, e mais outros e mais outros. É preciso que esses fatos promovam uma articulação que já começou entre o Congresso Nacional e esses movimentos de rua, para que no próximo dia 13 de março, em todas as cidades desse país, nós possamos sair à rua convencidos de que ou nós saímos ou ela fica. E se ela ficar, o Brasil continuará afundando. Muito obrigado.